muito bem-vindo ao canal Soft Drinks Cast, que vai falar de tudo sobre a indústria de bebidas não alcoólicas. Esse projeto faz parte da Soft Drinks Tech, que é um evento focado exclusivamente no mercado da indústria não alcoólicas. E abrindo aqui essa entrevista, eu quero agradecer o apoio, a parceria com a BHB Foods e convido para conduzir essa entrevista a Cíntia Antonassi, que é mestre em nutrição pela USP, empresária em saúde, fundadora e CEO da consultoria Equilíbrio do BHB Foods e da Academia de Nutrição e idealizadora da abordagem de nutrição comportamental. Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco, por estar inaugurando aqui o nosso podcast. Obrigada, Lúcia, e toda a equipe. É um prazer fomentar esse propósito aí da alimentação, bebidas também saudáveis para esse consumidor brasileiro que quer muito e merece os melhores produtos na prateleira e na sua casa. Agora, o nosso entrevistado de hoje é Vitor Vanderlei, CEO da Tial. Vitor, muito obrigado pela sua participação. É uma oportunidade muito grande de ter você aqui na nossa primeira entrevista. Obrigado você pelo convite, Lúcia. Obrigado, Cíntia, também. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Essa indústria está super pujante, tem muita novidade, tem muita coisa boa para vir por aí. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouco sobre a história da Tial e o que vem por aí. Bom, para quem está assistindo, a gente está falando de um mercado de 137 bilhões de reais no Brasil, no consumo de bebidas não alcoólicas, que não para de crescer. E o Brasil ocupa a 7ª posição em consumo de bebidas não alcoólicas. Então, agora, eu deixo, Cíntia, com você a entrevista. Você tem sede de quê? Sede de fruta? Água? O gosto do brasileiro e esse pedacinho do estômago que recebe esse líquido, ele tem mudado. E por isso a gente tem uma honra de trazer empreendedores, pessoas de negócios que querem, junto com a gente, que é a missão do BHB Food também, trazer mais saúde para o consumidor. E por isso eu convido o Vitor para falar mais sobre a Tial, que é uma marca que vem com tradição, mas vem se adaptando a essa exigência do novo consumidor. Vitor, o mercado brasileiro, né, eu costumo dizer que ele é meio ampulheta, né? Cresce aquilo que tem muito baixo custo, por conta de crise, Brasil, economia, mas também cresce, né, lá em cima, como se fosse ampulheta lá embaixo, o custo, e em cima, o que tem mais valor agregado. Como é que vocês caminharam nessa trajetória aí com a Tial? Bom, eu acho que para dar um pouquinho do contexto e falar o que é a Tial é uma indústria de bebidas, de sucos, né, que a gente está no mercado desde 1986, então que você colocou aí um pouco da tradição. É um projeto super interessante que nasceu dentro de uma universidade, um professor que desenvolveu o primeiro suco pronto para beber no Brasil sem aditivos químicos. Então, assim, a gente, desde a nossa história, a gente começa com a inovação, né? E aí vamos fazer um fast forward aí para 2018, que foi quando a gente fez essa mudança, né? Como você falou, e o mercado brasileiro ele tem essa tendência de estar ali muito no baixo custo ou no high-end, né? E aí a Tial se posicionou com uma marca que a gente chama de value added, que é o custo-benefício. Então, em 2018, a gente fez uma mudança total na empresa em rebranding, na forma de comunicação, para ser mais, que eu acho que faltava um pouco na indústria, mais transparente com o consumidor. Hoje está na moda falar o clean label, mas a gente começou a olhar isso lá em 2019 e falar assim, gente, nosso produto é isso aqui. Tudo que tem aqui você vai saber dentro da nossa embalagem e a gente vai tentar trazer o melhor para o nosso consumidor no melhor custo-benefício, porque a gente sabe, né, assim, que existe uma grande parcela da população que quer um produto saboroso, mas que seja de alguma forma saudável. E a saudabilidade é até um ponto que eu coloco assim, ela é saudável para quem? Entendeu? Assim, cada pessoa tem a sua saudabilidade, né? Você sabe que eu tenho um relatório de tendências, né, de K-Trends, vocês já estiveram lá nesse momento de mudança aí de uma empresa brasileira que
se repagina, do DNA. Eu conheci, acho que 2018, 2017, um dos key trends, que é o nosso report, fala que é o delicioso, é o nutritivo e é o acessível. E recentemente eu trouxe que são DNAs dos produtos, né? Que vem o S no final, que tem que ser sustentável. E eu falo que saudável não é só o alimento, né? É a refeição, é o dia alimentar da pessoa e é o indivíduo que tem que ser saudável, porque às vezes o saudável, na casa da bebida, é fundamental, a gente cria muitos estereótipos, né, e muitos rótulos por desconhecimento. O fato de, às vezes, estar numa caixinha, ou estar numa embalagem de vidro, enfim, estar em algum, né, alguma embalagem, parece que não é natural. Mas, na realidade, eu falo que a indústria, ela escalona, né, ela amplifica a receita que o consumidor faz em casa. O consumidor pode fazer um suco 100% também, ele pega lá a laranja, espreme 100% e é só da laranja, mas o suco de limão 100% não vai conseguir, porque é muito ácido, a gente não está acostumado com o sabor. Então, ele precisa ser diluído e colocado açúcar, que é o que a indústria também faz, né? Mas, por ser da indústria, muitas vezes dá muito mito. Então, acredito que hoje é importante ter esse leque de opções, mas na lancheira da criança, ou num dia à tarde, num piquenique, recebendo gente em casa, são ocasiões em que a bebida, né, quando ela vem dentro de uma embalagem, ela pode ser muito útil, muito prática. Agora, conta para mim um pouco o que vocês sofrem, né, com essa questão do mito, o fato de ser envasado. Né? E você nasceu de uma postura de não ter conservantes, mas o consumidor ainda tem mito, né? Porque alguns podem até ter conservantes, mas a Tchel optou por não ter. Exato, a gente não tem conservantes, a gente também não trabalha com nenhum aditivo químico, que também é uma proposta nossa de ser mais natural. Mas, Cindy, como você colocou, eu moro num apartamento, como acho que muitas pessoas, e eu não tenho a chance de ter um pé de manga aqui na minha varanda, sabe? Então, assim, talvez o melhor ali seria plantar a manga, colher ela, fazer o meu próprio suco, mas a gente sabe que isso não é viável. Então, o que a Tchel se propõe a fazer é colocar dentro da embalagem o melhor produto possível para o seu cliente. Você colocou a questão do mito, é um trabalho que a gente vem fazendo, e eu queria colocar aqui que todos os nossos produtos estão em embalagem Tetra Pak. Você comentou do vidro, pode ser uma lata, pode ser um PET. A gente tinha na nossa linha de produção vidro e lata, desculpa, e a gente optou pela Tetra Pak por ser uma embalagem mais sustentável na nossa visão. E, ao mesmo tempo, que preserva melhor o produto. O que eu quero dizer com isso? Hoje, como você falou, o néctar, a gente coloca a polpa de fruta, água, um pouco de açúcar, e aí depois a gente pode falar um pouco sobre o açúcar também, que às vezes é um mito também que a gente fica ali, e aroma para poder ter porque a fruta é diferente. Você vai pegar uma manga numa safra e vai pegar em outra, e a gente usa aromas naturais para que a gente tenha para manter o padrão, vamos dizer assim. Intensificar, talvez, um pouco mais esse sabor de uma fruta. Intensificar, mas ao mesmo tempo é manter o padrão. Porque assim, o cliente que é acostumado a tomar aquele suco num dia, daqui a um mês ele quer tomar o mesmo suco. Sim, aí no caso a indústria precisa padronizar, né? Ela não pode, diferente de casa que você tem como de repente, ficou mais azedinho, coloca mais açúcar, você tem uma padronização de todos os. Exato. E aí no processo produtivo a gente traz essa polpa, a gente busca nos melhores fornecedores no mundo inteiro. Então, assim, a gente não se limita ao Brasil, a gente tenta comprar tudo no Brasil, até para fortalecer a economia local. Por favor. Com certeza, mas às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, no ano passado, teve um problema na safra de maracujá no Brasil. Então, para não ter o produto, nós fomos buscar no Vietnã. A gente encontrou uma matéria-prima no Vietnã e trouxe. Então, a gente está sempre buscando o pêssego, por exemplo, a gente traz da Argentina e do Chile, porque tem uma qualidade superior para o suco. Então, a gente traz essa polpa numa forma de concentrado, a hora que coloca, ela, quando vai começar o invase, a gente bota a água e o aroma, por exemplo, e o açúcar, e isso vai de uma forma conjunta para um pasteurizador. Saindo do pasteurizador, ele é envasado de forma asséptica. O que é forma asséptica? Ele não tem contato com o ar e, com isso, não cria micro-organismos. Aí, com isso,
e eu não sei as pessoas aqui sabem, né, mas a embalagem Tetra Pak ela vem numa bobina. Então, é uma bobina e aí ela é formada nessa máquina de invase. Com isso, sai a caixinha pronta com um produto que tem uma validade de 12 meses. Não por conservante, porque ele foi pasteurizado e porque ele foi envasado de forma asséptica. E aí, tanto que quando você abre o suco, ele tem uma validade de 3 dias. Então, mostra a naturalidade de realmente, se não refrigerar o suco depois de aberto, ele tem uma validade de apenas 3 dias. Então, assim, como a gente estava falando aqui, né? Existem os mitos dentro da indústria, mas a gente tenta fazer o produto da forma mais natural possível. E essa manga que você falou aqui, que você não tem na sua casa, nem eu tenho aqui na minha, no meu apartamento também não, mas você planta para gente, você tem acesso a esse consumo, eu costumo dizer que é o consumidor no centro e o plantador, né, o produtor também no centro, é esse olhar de inovação que as indústrias brasileiras precisam ter cada vez mais. Por isso é tão importante a cadeia produtiva, porque isso é sustentabilidade, isso é olhar para a saúde também, né? Saúde das pessoas, no Claro. sentido amplo. Perfeito. E a manga é um excelente exemplo, porque a minha memória afetiva de Tial lá de trás, quando eu era criança, era a manga. E um dos porquês é porque a gente usa a mangubá. A mangubá, ela é da região onde está a fábrica. Então, ela é uma manga menorzinha, não sei se as pessoas conhecem. Ela não é muito uma manga de mesa, mas é uma manga extremamente saborosa. E aí, o que a gente faz? Né? Como prática da Tial de ESG, e a gente está muito focado no ESG, na parte, né, ambiental, na parte social e na governança, a gente trabalha com os produtores locais da região, com famílias, para poder fomentar o negócio durante a safra de manga. E a safra, ela é uma safra curta, a gente está falando aí de 3, 4 meses, e muitas famílias dependem desse dinheiro da safra dos 3, 4 meses para passar o resto do ano. Então, assim, a gente tem esse olhar, a gente traz para dentro, não no caso da manga, mas no maracujá, por exemplo, que teve esse problema no ano passado, a gente fomentou junto com a Universidade Federal de Viçosa e outros parceiros um treinamento para essas famílias para como que é feito o cultivo, como que é a melhor forma de plantar e colher essa fruta para que a gente possa comprar depois. E muitas vezes a gente ajuda até com o financiamento disso. A safra de manga, por exemplo, que a gente estava falando, é uma safra que ela dura só 3 meses e a gente tem que fazer uma antecipação do pagamento para as pessoas se prepararem, para as famílias se estruturarem para poder fazer aquela colheita. Quando isso é feito, vai para outro parceiro nosso que faz da fruta virar a polpa concentrada e aí a gente traz isso para aquele processo de invase que eu comentei mais cedo. Muito bom, porque se a gente olhar para o consumidor hoje, né, para as novas gerações, elas querem praticidade, elas querem diversão, porque é uma população mais ligada nas redes sociais, nessa coisa do sabor, da experiência, ele é um explorador de novos sabores, mas ele se preocupa muito, né, com toda essa cadeia, com o impacto que a minha escolha alimentar gera na sociedade, né? O comer virou um ato até político, e o comer e beber, digamos assim, né? O nutrir. Como é que vocês se preparam com isso tudo em relação à inovação? A gente está aqui na Casa da Soft Drinks, que é um evento também, em parceria com o nosso BHB, que é uma plataforma. Aliás, se você não é assinante, assine a nossa plataforma de conteúdos, estaremos lá com muitas novidades todo dia para você. E aí, para a gente, além da plataforma e evento que temos vários serviços de inovação. E uma dessa grande preocupação é, sim, olhar para o ingrediente, olhar para o melhor que existe na cadeia, mas existe uma questão de manufatura, de logística Brasil. Como é que a Tial se preparou, está se preparando, e quais são os desafios que vocês encontram hoje no mercado econômico, né? Enfim, para atender tudo isso, para atender toda essa cadeia, esse consumidor complexo que quer coisa saborosa, divertida, uma embalagem bonita. Conta para gente. Perfeito. Perfeito. É até interessante, porque o tema do nosso kickoff desse ano de 2024 da Tial foi inovação e trabalho em equipe. Tá? Eram 2 temas. E aí eu vou falar um pouco dos dois, mas por que inovação e trabalho em equipe? O que um tem a ver com o outro? Quando a gente fala de inovação, e aí eu quero quebrar um pouquinho do mito do que é
Inovação não é só chat GPT e levar o homem à Lua ou a Marte. Inovação é fazer um pouco diferente do que você fez no passado, de uma forma que agregue valor. Então, a gente quebra um pouquinho dessa visão que eu vejo que talvez não seja mais correta do que é inovação. Claro que inovação e transformação digital, que é o que a gente está fazendo dentro da TIAL, faz parte disso. Então, e por que o trabalho em equipe? Porque muitas vezes que a gente fala de inovação olhando para a transformação digital, as pessoas, os colaboradores, eles têm um pouco de medo. Fala, pô, será que aquela máquina vai me substituir? Será que se entrar um chat GPT aqui, eu vou deixar de ser útil para a empresa? E a gente falou, não. Na verdade, a gente precisa de todos vocês. A gente precisa das pessoas com boas ferramentas para poder fazer aquele trabalho, que talvez seja um trabalho muito manual e repetitivo, para que você pense numa forma melhor de fazer o seu trabalho e que até você fique mais feliz com o trabalho que você faz. Então, a gente trouxe alguns palestrantes falando de inovação, um deles o Francisco Milagres, que trabalhou com o Salim Ismail no livro Organizações Exponenciais. Então, assim, ele veio para dar aquela na cabeça dos nossos colaboradores. Eu não sei, hoje a TIAL, a gente tem em torno de 350 colaboradores. A gente conseguiu trazer 100 pessoas da liderança para esse kickoff. Então, para dar aquele ar de, gente, isso aí está acontecendo no mundo, isso é transformação digital, isso é inovação. Isso é Mas, ao processo de mesmo inovação, né? É um processo de... Eu falo que inovação, ela começa com a mentalidade, né? É o mindset. Cultura, né? Até vira uma cultura. Cultura, isso, cultura organizacional. Depois ela vai para processos, que essas pessoas precisam caminhar numa trilha. E depois para a ferramenta, né? Que sejam as máquinas, os GPTs, as novas tecnologias. Não, e é exatamente isso, porque assim, depois que veio a palestra do Francisco, a gente trouxe uma consultoria que ela começou ali no kickoff, que ela assentou isso para a TIAL, que é exatamente o que você falou da parte de processo. Então, falou assim, gente, beleza, o Francisco falou aqui do que o machine learning é capaz, mas o que isso tem a ver com a TIAL? A gente tem que criar essa cultura de inovação aqui dentro. Então, eu vejo que a TIAL ela pode ser, e é o que a gente está tentando criar, uma plataforma que é muito inovadora para trazer também outros produtos no futuro. Hoje a gente está falando que a gente é uma empresa de sucos, mas a ideia é criar verticais que tenham outros produtos que possam estar dentro dessa plataforma. Você antecipou a minha próxima pergunta, mas voltando para o processo de inovação, bem, você também, assim como eu, né, conhece aí todos os locais onde fomentam a inovação, inicia tudo isso, Expo West, o South by Southwest, o próprio Vale do Silício como um todo. Acho que eu fui a primeira dessa região, dessa legião aqui a olhar para isso, um ser estranho entre empresários ali. Mas, olhando para tudo isso, é muito interessante ver o comentário das pessoas. Ué, mas a gente não veio para um evento de tecnologia e inovação? Por que se fala tanto de empatia? Por que está se falando tanto, né, do ser humano? Porque é isso, né? No final do dia, apesar dos nossos CNPJs e nossas ideias inovadoras, a gente precisa de pessoas, né? Pessoas com uma intenção muito forte. E, para mim, trabalhar com alimento, bebidas, né, com a comida em si, ela traz uma conexão dos maiores problemas do mundo, né? A gente vive num Brasil onde a gente ainda tem muito desperdício, muita fome, muita crise. E o que você falou é fundamental para a gente trabalhar equipes. Não adianta chegar lá o C-Level, vamos falar de inovação. Aí pega uma equipe que está completamente desconectada, com burnout, doente, e fala, vamos criar. Aí contrata uma empresa carésima de branding e bota a galera para fazer workshop. Né? Não aterriza as pessoas. O cara do MIT, que eu adoro, fiz um treinamento com ele, uma imersão lá na Alemanha, que é o Otto Schermers, né? Ele fala que os maiores problemas do mundo, climáticos, fome, guerras, acontecem por 3 motivos, né? A desconexão do ser humano com ele mesmo, né, de não olhar para dentro, a desconexão dele com o outro, quando ele não se importa, quando ele não entende, né, da saúde do coletivo, da saúde geral, né, dos problemas em geral, e da desconexão dele com o planeta. Quando ele perde esses elos, né, e ele propõe a teoria U para mergulhar nesse processo de inovação em grandes corporações, é isso, né? Como é que você traz esse time para abraçar e ver que a transformação digital, aquilo que a gente se ouve falar do GPT, etc., e inteligência artificial é a ponta do iceberg, né? Tem que ir mais fundo. Então, muito legal. Dentro disso, me conta um pouco mais quais são os desafios que você encontra de Brasil. Ser empreendedor no Brasil, trabalhar com bebidas, com alimentos. Quais seriam os principais, digamos, desafios e talvez as oportunidades? Porque a gente aqui tem muita gente que segue a gente que é
que se for, abastece de conteúdo no empreendedor brasileiro, que é mais criativo, então parabéns aí, e também naquele que quer entrar no mercado, quer vender para você, entender quais são suas dores, porque é uma empresa de ingredientes, de soluções, de embalagens, ou quer também pensar em trabalhar dentro dessa área. Quais seriam essa jornada de quem trabalha nesse business? O que ele encontra no dia a dia? Perfeito. Eu acho que assim, existem vários desafios e empreender não é fácil, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, mas eu colocaria o maior desafio que a gente tem no Brasil, falando aí, Cíntia, de inovação, é a legislação. A gente tem uma limitação hoje, devido aos órgãos reguladores, seja ele MAPA ou Anvisa, para poder colocar na bebida ou no alimento alguma coisa funcional, que é uma grande tendência hoje lá fora. Hoje, o que a gente quer fazer com a Tchau e com essas novas verticais é trazer produtos com funcionalidades, seja ele para... todos eles pensando em saudabilidade, tá? Seja ele para o trato intestinal, seja ele para ajudar no cardiovascular, seja ele para ajudar no cognitivo, por exemplo, com cogumelos, que a gente está vendo que é uma tendência muito grande hoje. Então, assim, e South by, desafio... South by foi o ingrediente do South by Southwest agora, a gente está escrevendo isso no BHB agora, uma linha de conteúdos importante aí, como novo ingrediente, né, que vem da natureza. A gente já tem um produtinho no forno aí com 6 cogumelos, um ainda não está liberado no Brasil, então pode ser que sejam 5, mas a gente encontra esses desafios, né? A gente fez um trabalho, por exemplo, de um produto de uma linha de inovação funcional, que também está no forno aí para lançar e deve acontecer no segundo semestre, que ela é uma bebida funcional para 4 coisas: para energia, para relax, né, para acalmar, o restart, que a gente chama, que é para uma ressaca ali, ou para um dia que você não está tão bem, né, e o focus. E a gente fez uma parceria com a Givaudan, que é uma das maiores empresas do mundo de ingredientes e aromas, e ela comprou a Naturex e a Central Flora. Nossos parceiros no BHB Food, estaremos lá fazendo uma visita e cobertura no centro de inovação deles agora sexta-feira. Perfeito. Somos muito parceiros e a gente desenvolveu esse processo todo com a Naturex, com a empresa que eles compraram, que só trabalha com ingredientes naturais. E a gente encontrou isso, sabe, assim, tem um produto super legal que é aprovado no FDA, que é aprovado no órgão regulador da Europa, mas a gente não pode trazer para o Brasil ainda em alimentos. Ele pode vir para suplementos, por exemplo. Então, eu acho que é uma barreira ainda que a gente precisa de falar assim, que eu acho que a tendência mundial é o alimento como, entre aspas, eu quero colocar entre aspas, um remédio, para que faça o bem ali no dia a dia. A gente traz isso do food as medicine, né? Que é um jargão aí americano, mas que, por favor, não tornem os alimentos remédios prazerosos, até para atender essa nova geração que quer diversão, isso que eu falei, força, mas é trazer a funcionalidade. É que eu me divertindo, eu bebendo, eu tendo prazer, eu ainda assim consigo cuidar da minha saúde. Acho que essa é eu estou escrevendo o que Trends e eu explico melhor esses erros de interpretação dos jargões que tem lá fora. Muito legal saber que vocês estão indo nesse caminho. A minha memória afetiva com o Tchau, eu tenho também, tá? Na minha época de universidade, é a goiaba. E aquele cheirinho do suco, aquela textura do suco da Tchau, em específico, né? Me fez até comer mais a fruta. Então, eu queria trazer também aqui, como nutricionista, empresária, educadora, e uma pessoa que olha o futuro, escreve esses futuros junto com o BHB Food, que a gente não crie uma dicotomia muito grande nesse olhar, né? E que a indústria, com o nosso apoio do time aí que pensa mais amplo, comece a olhar não só, é porque é prático, eu não posso ter um pé de manga, um pé de goiaba. Não, eu posso visitar o pé de goiaba de vez em quando, mas eu sei que eu compro de produtos de empresas que têm esse cuidado e que quando eu estiver ali, eu vou começar a reconhecer mais, né? De vocês trazerem a imagem das frutas, trabalhar também que é importante que essa criança consuma essa fruta e quando ela não puder consumir essa fruta, que ela compre o suco, né? Que ela compre o produto mais prático, mas trabalhar num cenário de comunicação mais democrático, com diálogos de valor mais amplos, né? Em que a gente não tenha tudo preto no branco, é só isso, é só aquilo. Porque a vida, o que eu tenho
experienciado, desde as minhas épocas, né, de ter o consumidor muito próximo, seja no meu consultório, os meus restaurantes, que eu tive durante 15 anos, é que ele fica muito confuso. Quando você põe dicotomias e extremos, ele fica muito infeliz. E o nosso Brasil, ele já está um Brasil ansioso, um Brasil depressivo. Né? Do carnaval, o país do futebol, o país virou um país da ansiedade. E a gente precisa ajudar, né? E agora com as novas regulamentações, que muitas vezes estão necessárias, a gente precisa educar também os empresários, a gente precisa botar brasileiro, vem cá, vem aqui, né? Nem todo mundo é uma tchau, que tem todo esse caminho, mas algumas regulamentações são necessárias, mas às vezes elas também geram uma ansiedade no consumidor, um medo do alimento. Como é que vocês viram essa regulamentação? Como é que vocês se prepararam para receber essas lupas? Uhum. Perfeito, Cíntia. Eu também concordo que é necessário, até um ponto que você colocou, que eu preocupo muito isso e converso muito com a nossa equipe, é de tentar educar o nosso consumidor, assim, de alguma forma. Por isso que a gente coloca o Clean Label, por isso que a gente coloca um monte de informação na nossa embalagem. E de fato, a lupa vem para, eu acho que como um alerta. Não é que você não vai consumir o produto com a lupa, mas ele está te dando um alerta que, talvez você tenha que consumir um pouco menos, você não pode consumir demais aquele produto. Então, assim, dentro do portfólio da Tial, quando a gente entendeu que vinha a lupa para o mercado brasileiro e a gente já estava nesse caminho trilhado de ESG, o único a lupa que poderia estar nos nossos produtos seria o alto em açúcar, né? Os outros dois não teriam. A gente começou, e foi até um processo interessante, e aí a gente está falando aqui de fazer o bem. Eu li um livro do Raj Sisodia que chama Empresas que Curam. E isso mudou muito a minha cabeça de como a empresa deve ser, colocando o propósito antes do dinheiro. E foi muito interessante, eu coloco isso porque tem um case lá dentro que fala um pouco parecido com isso, com o que a gente fez. A gente ficou muito na dúvida de comunicar ou não com o consumidor que a gente estava reduzindo o açúcar, porque muitas vezes a indústria vai falar assim, olha, gente, reduziu o açúcar. Tá, mas é porque tinha muito açúcar É porque tem muito antes? açúcar, é porque, de repente, agora não vai ficar tão gostoso. Exato. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi reduzindo a quantidade de açúcar adicionado, e aí a legislação nos proporcionou conseguir fazer isso, porque antes você podia colocar ou só açúcar ou só adoçante. E aí a gente, usando um adoçante natural, que é o stevia, a gente conseguiu misturar, e à medida que a gente foi reduzindo um pouco o açúcar, a gente foi colocando o stevia e foi testando com o consumidor, olhando o saque, qual que era o consumidor falar, opa, esse produto, e é interessante, né, porque o açúcar ele traz corpo para o produto. Então a gente não mexeu na formulação de quantidade de polpa, mas abaixando um pouquinho o açúcar e aumentando o stevia, a gente tinha reclamação no saque de que o produto está mais aguado, mais ralo, né? mais ralo. E aí a gente explicava para esse consumidor o seguinte, olha, a gente está reduzindo a quantidade de açúcar, pensando na saudabilidade, e a gente também estava pensando na questão da lupa. Então, como determinação nossa como empresa, a gente colocou que nenhum produto da Tial teria lupa. E se, por um acaso, não tivesse como fazer um produto gostoso sem lupa, nós tiraríamos ele de linha. Mas isso não aconteceu. O nosso P&D, a gente tem um time muito bom e a gente conseguiu fazer esse equilíbrio para ser uma empresa com um portfólio 100% sem lupa, mas de olho nisso, sabe? Assim, o que eu falo muito com minha turma de P&D, fala assim, e aí a gente pode falar depois um pouco sobre o açúcar e alguns, né? Mas eu quero chegar em todos os nossos produtos sem adição de açúcar, mas ele tem que ser gostoso, que é o DNA que você falou, que ele tem que ser delicioso primeiro. Então, hoje, o nosso produto, se ele for só com stevia, sem adição de açúcar, ele não vai ser aquele gostinho de Tial que você falou da goiaba, que é tão gostoso. Muito bom, tem esse bom senso, essa flexibilidade, porque é isso que o consumidor quer, né? Nós queremos sabor quando comemos, prazer, antes de tudo, mas lógico, sem abrir mão aí da saúde, é tudo junto e misturado, né? Como diz o jovem aí. Muito bom. Então, a Tchau é uma empresa que hoje, né, apesar de carregar aí a tradição, apesar não, né, com esse benefício de carregar a tradição,
jovens, né, da empresa, trazendo esse novo olhar de empresa que cura, de empresa que beneficia, com propósito, um olhar de ESG importante, um olhar para a cadeia produtiva, para trabalhar com essa comunidade, com um olhar na regulamentação, né, no que o nutricionista quer. E é por tudo isso, eu fico muito feliz de estar estreando aqui nessa nossa... Eu fico muito feliz de estar estreando a nossa parceria aqui com a Trio XP, com a Lúcia, junto com o BHB Food, porque é isso, é o que a gente faz, é esse propósito de trazer empreendedores, empresários para jogo, né? Embarca com todas essas credenciais, e é por isso que a Equilibrium também está junto com vocês, e a gente quer levar para os nutricionistas também, inspirar o mercado no B2B com o BHB, mas também está ali com os nutricionistas, que a gente já está, né, Victor, trazendo essa inovação para valorizar produtos nacionais, produtos brasileiros, e gente que faz com propósito e olhando para a nutrição. Então, parabéns e obrigada. Você tem uma mensagem aí final, Lúcia, você que ouviu tudo aqui, como é que é a Claro. Olha, foi espetacular, acho que vocês foram assim, abrangeram vários temas de interesse aí do setor, gostei muito. Vitor, depois vamos conversar, talvez a gente queira aí mandar um convite para você, para estar lá passando essa experiência para os participantes do evento. E muito obrigado por inaugurarem o podcast da Soft Drinks Tech. E espero vê-los no evento. Perfeito. Um abraço. Vitor, obrigado, Lúcia. Não, eu queria agradecer pelo convite, agradecer a Cíntia pela parceria, pelas perguntas, né? Realmente foi um bate-papo muito interessante e queria deixar aqui também um pensamento do seguinte: vamos conversar de novo daqui a um ano para a gente poder contar tudo o que aconteceu dentro desse ano e o que também a gente vai fazer para frente. Então, assim, eu acho que é legal, né? A gente está, né, falando de inovação, de novos produtos. Então, eu queria propor para a gente daqui a um ano, enfim, daqui a um tempo, a gente vai voltar e falar, ó, aconteceu todos aqueles lançamentos que estavam no forno, que estavam no pipeline, e aí apresentar esses produtos para os nutricionistas, para as pessoas que estão aqui participando do evento também. Com certeza, a gente já deixa agendado, até talvez no final do ano, quem sabe. Tá bom, tá. Até eu vou correr para no final do ano já estar com bastante coisa, não pode deixar. Essas verticais aí todas estarem bem inovadoras. Conta com a gente também, viu? Um beijo, prazer, Lúcia, e sucesso da Trio XP, nessa jornada de trazer conteúdo, trazer gente que faz. É isso aí. Obrigado. E o nosso objetivo, essa união, a gente está buscando aí com a indústria, para que realmente mereça todo o destaque e a importância desse mercado. Quando a gente vê um empresário como o Vitor investindo, acreditando no Brasil, acreditando no consumidor, preocupado com a qualidade do seu produto, a gente fica realmente muito feliz com isso e a gente quer mostrar isso para o mundo, né? E é isso que a gente quer trazer com esse projeto da Soft Drinks Tech. Essa união, essa expertise, o brasileiro tem muito potencial, o empresário brasileiro, realmente, a gente tira o chapéu para ele, né, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, e acreditando e investindo e fazendo produtos realmente de ponta. E estamos unidos aí para realmente impulsionar cada vez mais esses profissionais de destaque, as empresas que estão investindo e tudo que está surgindo de novo. Cíntia, muito obrigada. Vitor, muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Obrigada.